Bom dia, igreja! Bom dia! Eu acho muito bom participar do culto com vocês. E quando tem gente nova do meu lado, eu acho melhor ainda. Eu quero apresentar para você, que está aí do outro lado, a Ana. Ela vai dizer de onde ela veio, né? Como que você conheceu a escola, né? Ela é nossa nova missionária. Olá, meu nome é Ana Caroline, eu sou de João Pessoa e eu conheci a escola bem pequenininha. E eu assistia aos vídeos da Maísa, bem pequenininha, eu amava. Amém! Que bom! Então vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus, né? Por tantas bênçãos e pela sua vida, Ana. Senhor Deus, muito obrigada por tua misericórdia e amor, por nos despertar para um novo dia. E eu agradeço, Senhor, pela vida da Ana, porque o Senhor trouxe ela lá de João Pessoa para vir para cá, para o interior do Pernambuco. Que o Senhor, em tua misericórdia e amor, possa capacitá-la nessa nova etapa da vida dela, que ela seja um grande instrumento em tuas mãos. Receba o nosso culto de adoração. Receba cada família, cada altar familiar que nesse momento está erigido para adorar o teu nome. Em nome de Jesus, amém. E nós vamos louvar o Senhor nesse momento? Sim, vamos louvar o Senhor com o hino 375. Amém. Ao tomar minha frágil mão. Dias luvos em que busco em vão o semblante de meu Jesus, mas em meio às trevas vislumbramos ao Jesus me tomar a mão, ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vindo além, força em seu poder, ao Jesus me tomar a mão. Quantas forças faltam no jornada e me vem tentação vulgar. Sinto a fé voltar e me animo então ao Jesus me tomar a mão, ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão. Sinto vindo além, força em seu poder, ao Jesus me tomar a mão. Quando a noite vem e não posso ver que caminho seguir então, fulgurante luz vejo resplender, ao Jesus me tomar a mão, ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão. Sinto vindo além, força em seu poder, ao Jesus me tomar a mão. Quando o instante atroz, derradeiro, enfim, for chegado também a mim, há de estar em calma meu coração, ao Jesus me tomar a mão, ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão. Sinto vindo além, força em seu poder, ao Jesus me tomar a mão. E agora nós vamos citar o verso que estamos decorando essa semana, que está lá em Atos 20, verso 24. Então vamos no 3? 1, 2, 3. Atos 20, 24.
mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, conquanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, conquanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Amém. E nesse momento, Ana, nós vamos ficar com o estudo. Que Deus abençoe. Amém. Quero abraçar você que está em casa, com o nosso coração, dizer que estamos orando por você, você que está nos acompanhando toda manhã, você que tem lutado conosco, que tem passado esses estudos para tanta gente, e louvado seja o nome de Deus. Hoje eu não vou fazer sozinha, eu vou chamar aqui minha irmã gêmea. Vem cá, vem Joana, vem cá pertinho, vem cá. Que bom! Olha, a Joana hoje vai me ajudar, porque começa o segundo bloco de todo o trabalho do Senhor, a segunda parte que vai de Abraão a José. Lembra que eu falei para vocês que a Bíblia foi escrita em blocos, existem blocos de informações. Até a Torre de Babel nós temos uma informação, de Abraão a José, um segundo bloco de informações. E nós vamos estudar sobre isso hoje. Tudo bem, Joana? Tudo bem, mamãe. Então tá bom, estamos juntas aqui pela graça e poder do Senhor. Eu louvo ao Senhor porque a oração já foi feita e eu queria que você agora, pegando a sua Bíblia, o seu livro Patriarcas e Profetas, começasse a estudar conosco, rogando a Deus que Deus na sua misericórdia cuide de nós, nos ensine como fazer. Eu vou começar, nós estamos em Gênesis 12, 13, 14, 15, mas Gênesis 12 tem uma informação tremenda. Após este momento em que a Torre de Babel provocou, olha o que eu vou falar para vocês agora, a atitude dos seres humanos na Torre de Babel provocou uma mudança de situação no planeta. A atitude das pessoas provoca uma situação. E agora nós tínhamos um planeta cheio de pessoas aqui e acolá que falavam línguas diferentes. Mas uma coisa eles tinham igual, Joana. Apostasia. O mundo quase universalmente tinha se tornado apóstata e idólatra. Mas houve um homem entre estes que tinha um posicionamento diferente. Pense, nunca a verdade de Deus morreu 100%. E lá estamos agora com Abraão. O Senhor Deus o tira de sua parentela, e eu quero muito que Joana fale sobre isso, o que é tirar de sua parentela, o que foi isso e por quê. Mas o Senhor Deus disse uma coisa para ele, que é a minha parte hoje de manhã com vocês. Veja Gênesis 12, 1, 2 e 3, diz assim. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai do meio da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Por favor, eu preciso que você preste atenção. Por que Deus pediria para alguém sair do meio do seu povo, da sua gente, das pessoas com quem foi criado? A maior parte de nós pensa que isso é um grande presente, mas quando tem o envolvimento com Deus, quando existe você tem que pensar sobre Deus envolvendo você num grande plano, a família original fica em segundo plano. Olhe bem o que eu vou dizer para você. Quando você tem que se envolver com as coisas de Deus, a sua família original, pelo que faz, pela maneira como age, acaba se tornando um empecilho. Por favor, você coloca um papelzinho aqui em Gênesis 12 e vai para Josué 24. Corre lá para você entender por que Deus precisou tirar Abraão do meio de sua parentela. Por favor, eu gostaria que agora nenhuma pessoa nem respirasse, porque você precisa entender esta parte da Bíblia.
Josué 24, por favor. Josué 24, eu preciso que você perceba a seriedade disso. Josué 24, por favor. Olha o que o Senhor Deus diz. Josué 24, verso 2. Porque Deus pediu a Abraão para sair do meio dos seus parentes e que isso sirva de lição para nós que temos um propósito diante de Deus. Verso 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, que serviam a outros deuses. Está entendido isso ou não? Você compreendeu a seriedade? Porque eles serviam a outros deuses, porque eram idólatras. O Senhor Deus pediu que Abraão fizesse o quê? Aí você não vai conseguir me servir. Aí você não tem condição de continuar e servir ao Senhor do jeito certo. Aí você não tem possibilidade de ser fiel a mim no meio de uma situação como essa. Então sai do meio da tua parentela. E o Senhor Deus disse algo agora que Deus iria fazer. O Senhor Deus pede algo de Abraão, dizendo: sai, filho, do meio da sua parentela. Por quê? Observe aqui. Porque a tua família é idólatra. Agora veja o verso 2. E, aliás, espera aí, antes de eu continuar. Você entende a seriedade que existe nesta informação? Sim ou não? Você percebeu o que Deus espera de você? Você tem uma família que não pensa igual a Deus? Há algo na sua família que o Senhor Deus sabe que precisa ser mudado e você tem um grande chamado? Você está envolvido em alguma coisa muito séria? Verso 2. E far-te-ei uma grande nação. Olha, Deus nunca pede algo para você sem te abençoar em cima. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém, ouvindo isso de Deus, não de qualquer outra pessoa. Mas o verso 3 me impressiona demais. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmãos queridos que estão em casa, eu vou precisar falar sobre isso antes que Joana fale, para que você entenda a seriedade do chamado de Abraão. O que significa abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que... Sabe o que significa amaldiçoar? Vindo do Deus eterno. A palavra abençoar vem de benedictione, vem de um radical, significa falar bem. Amaldiçoar significa falar mal, lançar sobre a pessoa um tipo de posicionamento de acordo com o que ela fala ou de acordo com o que ela fez. O que significa isso? Eu abençoarei os que te abençoarem. Eu abençoarei quem falar bem de você, Abraão. Mas eu amaldiçoarei quem falar mal de você, Abraão. Você sabia disso? Falar mal dos outros é um negócio terrível. Cuidado quando você fala mal de alguém. Você nem sabe que a maldição estará vindo sobre você. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Deus disse: Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem, Abraão, mas eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Cuidado com o que você fala. Cuidado quando você ouve alguém falando alguma coisa e você repete, ou por graça mesmo, você... Cuidado, em nome de Deus, pensa 2 vezes. Pensemos 2 vezes. Vamos pedir a Deus que Deus nos ajude. Sabe por quê? Com a medida com que tiverdes medido, o que diz o texto? Vos medirão a vós. Olha que sério. Mas e se eu disser para você que é com medida recalcada, aumentada, que vão fazer isso contigo? Eu vejo por aí uma quantidade de gente falando que não sabe. Essas pessoas estão trazendo maldição sobre sua própria vida. Falando mal de quem nunca ouviu falar, de quem nunca esteve, nunca trocou uma palavra com a pessoa. Elas estão trazendo maldição sobre elas. Isso é muito sério. E por que Deus disse isso para Abraão? Porque ele sabia que iam fazer o que com ele? O que ele sabia? Como é que seria a descendência de Abraão? Bem falada, amada, respeitada, isso? Não. A verdade sempre foi perseguida. E Deus estava fazendo Abraão sair do meio do povo por isso daqui, ó. Olhe bem, espera um pouquinho só, Joana. Só um segundinho. Você precisa entender isso daqui. Eu vou apagar um pouquinho isso daqui para você entender uma coisa tremenda. Se o planeta estava todinho, tinha chegado quase à idolatria total depois da Torre de Babel. Aqui nessa época,
na época de Abraão, presta atenção, olha só, Abraão, nesta época, que foi ali por 1800, quando foi que Abraão foi chamado? Quem de vocês tem a data? Quando? 2083. Foi a época que Abraão foi chamado. Vocês lembram disso? 2083, ele tinha 75 anos. Tá certo? Nesta época, quando Abraão foi chamado, o mundo já tinha crescido demais. Os filhos de Cão e de Jafé tinham crescido tremendamente. Aqui deste lado, os filhos de Sem também tinham crescido muito, mas estavam envolvidos em idolatria. Aí o Senhor Deus tira Abraão do meio da parentela e diz assim: Abraão, sai do meio da parentela, que eu vou fazer você uma bênção. Só que no verso 4 ele diz o quê? Leiam para mim, vai lá. Vai lá, farei de ti uma bênção, o que mais? Te engrandecerei o nome, o que mais? Vai lá. Por favor, leiam. Eu preciso que alguém leia. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e logo foi com ele. Tinha Abraão 65 anos quando saiu de Arã. Agora o verso 3, vai lá. Abençoarei os que te abençoarem. Seja mais alto, por favor. Vamos lá. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face. Peraí um pouquinho. Deus estava dizendo: eu vou abençoar quem te abençoar, mas vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, meu filho. Porque Deus é justo. No entanto, quantas famílias da terra seriam abençoadas pelo trabalho que Deus faria através de Abraão? Todas as famílias da terra. Olha que Deus tão grande. Deus estava tirando Abraão não para dizer assim: ah, meu filho, eu vou te cuidar de você porque você é legal, você é bonzinho. Não, Deus estava tirando Abraão para um propósito. Qual era o propósito? Abençoar. Ele queria então, meu filho, o mundo agora está... Ele já tinha terminado a terra com um dilúvio. Agora o mundo tinha se tornado perverso outra vez. E o Senhor Deus fala: peraí que eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer de você uma grande nação. E nesta nação, através do que eu vou fazer, através de vocês, viu, filhos, dessa nação que vai nascer de você, eu vou trabalhar pelo resto do mundo todo. Deus estava comissionando Abraão e sua família e seus descendentes para um trabalho tremendo diante de Deus. Este chamado que Deus estava fazendo para Abraão, você pode dizer: nossa, lá em 2000 e pouco, a terra tinha 2000 anos, na época que isso aconteceu, em Cajuana, cá desse lado, a terra tinha 2000 anos, então isso é para Abraão, né? Abraão tinha um grande chamado, e se eu te disser que o chamado de Abraão é para você também? Como assim? Abra sua Bíblia em Gálatas, que é o último versinho que nós vamos ler agora, antes de nós passarmos para a parte principal. Gálatas, vai lá. Por favor, corre no livro de Gálatas. Eu preciso que você veja que coisa tremenda. Gálatas. Gente, você tem que entender isso. Se você entender a veracidade desta parte da palavra de Deus, desse envolvimento da palavra do Senhor, você vai se assustar e vai dizer: meu Deus, que bom. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me envolveu nisso. Será que Deus envolveu você? Será que as promessas feitas a Abraão, elas servem para você? Você está envolvido nesta parte do que Deus pediu para Abraão? Será? Olha o que Deus diz aqui em Gálatas capítulo 3. Por favor, veja a seriedade disso. Olha bem, verso 7. Deus disse algo para Abraão e para a sua casa, não foi? Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você vai ser uma bênção, vou engrandecer o seu nome e você vai ajudar a abençoar o quê? Todas as famílias em ti serão benditas. Quantas famílias? Veja, dá uma olhadinha o verso, Gálatas 3, verso 7. Sabei, pois, que os que são da fé são o quê? Quem que é filho de Abraão? Sai do meio da tua parentela, filho de Abraão. Continua. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a quem? A Abraão, dizendo: todas as nações... Peraí, Deus mostrou o evangelho para Abraão, sim ou não? Sim. Que evangelho? Ele viu. Você sabia que Abraão viu a bênção do Senhor? Quem disse isso? Quem falou que Abraão teve uma visão do evangelho? Ele pregou o evangelho. Quem disse isso? Por favor, para você tomar um susto, pega aqui um papelzinho, coloca um papelzinho em Gálatas 3, porque você vai ter que voltar já. Vai para São João 8, rapidinho. Vamos ver o próprio Jesus falando de Abraão. São João 8. É engraçado que eu preciso comentar uma coisa com vocês, que alguém me comentou
madrugada. Eu não creio no que você está falando, porque a senhora White, você coloca a senhora White no meio. Antes, porém, eu quero dizer que eu acredito 100% no que a senhora White fala. O que acontece é que a gente não fica lendo a Bíblia com detalhes como estamos fazendo agora, para acreditar no que ela está dizendo. Ela foi que disse ali no livro dela, Patriarcas e Profetas, que Abraão tinha sido chamado, que eram benditos toda a família da terra, que nós somos servos de Deus. Mas se você procurar na Bíblia, você encontra a mesma afirmação. Você quer ver quem foi que disse que Abraão viu o dia de Jesus, que viu o Evangelho? Olha que coisa tremenda. Você abriu em São João, quem será que está dizendo isso? Olha que coisa linda que você vai ver. São João 8,56. Corre lá. São João 8, verso 56. Olha o que Jesus disse de Abraão. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. O que Abraão tinha visto? Que Jesus estava dizendo que ele tinha visto. A ele foi pregado o Evangelho. Tinha visto e tinha tido visões a respeito de Jesus. Jesus disse, Abraão viu o meu dia. Você está entendendo isso ou não? Abraão tinha visto, entendido, ele amava Jesus. Não pense que o povo do Velho Testamento estava assim, sem saber quem era Jesus, sem entender a respeito das coisas. Eles entendiam. Deus mesmo mostrava a eles. Volta para Gálatas, por favor. Olha só que lindo. Olha lá. Então, a quem foi pregado primeiro o Evangelho? A Abraão. Quem pregou o Evangelho para Abraão? Quem pregou o Evangelho para Abraão? Jesus, o próprio Deus do céu. Não é interessante isso? E ele viu o dia de Deus. Agora avante, verso 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então Deus disse, abençoarei os que te abençoarem. Os que são da fé são o quê? Benditos com o crente Abraão. Entenderam isso? Sim ou não? Aí mesmo em Gálatas, capítulo 3, dê uma olhadinha para você ver um negócio muito grande. Olha só. Verso 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Agora veja o 29. E se sois de Cristo, então sois o quê? O que diz aí? Descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém, senhores? Amém. E é isso que eu gostaria de dizer a você. A promessa que estava sobre Abraão está sobre quem? Abraão deixou tudo para servir ao Senhor. Não é isso, Joana? Sim, exatamente isso. E o chamado de Abraão aparece no livro de Gênesis como um grande divisor de águas. Imagina que do chamado dele eu posso tirar 3 coisas importantes. A primeira, Deus dá uma ordem. Que foi o que a professora Maísa falou. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vá para uma terra que eu te mostrarei. A segunda coisa, o segundo aspecto, Deus lança uma promessa. Eu farei de ti uma grande nação, Abraão. Ainda que você seja um senhorzinho de 75 anos, ainda que a sua esposa também seja uma senhorazinha, ainda que ela seja estéril, eu farei de você uma grande nação. Amém? Isso é muito poderoso? E aí, o terceiro aspecto que a gente analisa do chamado de Abraão é a bênção. Através da sua família, todas as famílias serão benditas. Eu quero falar do primeiro aspecto, sobre a questão da ordem. Percebe que quem é chamado por Deus, ele vive mais perto de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque falava com Deus face a face. Ele tinha uma intimidade com Deus, mas a intimidade tem um preço. O chamado exige um sacrifício. Você vai ter que sair da sua terra, você vai ter que sair da sua estabilidade financeira, você vai ter que sair de perto das pessoas que você ama, você vai ter que mudar de cultura, você vai ter que aprender uma nova língua aos 75 anos de idade. E ele morava em Ur dos Caldeus, que era um lugar muito próspero. Não pensa que Ur dos Caldeus era qualquer lugar. Saindo de Ur dos Caldeus. Exatamente. Não pensa que foi fácil para Abraão sair. Mas ele saiu porque ele creu. Ele obedeceu a ordem de Deus. Sem garantia de nada, né? Sem garantia. De nada. Isso é importante ressaltar. Queridos alunos dessa escola, parece o seu chamado ou não? Sim, muito. Pensem sobre isso. Vocês têm o mesmo chamado. A certeza de que foi Deus que chamou. Mas como vai ser? E o resto é com Deus. Quem de nós faria isso, Joana? E eu louvo a Deus porque a gente fez. Sai do meio da tua parentela e vai andando. Para onde? Eu vou dizer.
Faça. Isso é muito profundo. Por isso que aqui a gente fala para você, você não pode escolher para onde vai. Quem que escolhe a sua saída? Hoje, por exemplo, um casal vai servir a Deus ali. Só que anteontem eles não sabiam. Eles souberam ontem. Você agora vai sair amanhã cedo, arruma suas malas, porque você vai, é o Sebastião e a Célia. Você vai, ele está bom. Não disse uma palavra, só disse sim, senhora. Pegou e arrumou as coisas deles, estão prontinhos. Agora a gente vai levar no carro ali, vai passar o carro da prefeitura, vai levar para outra cidade, vão servir a Deus ali durante 25 dias e vão voltar para outro campo. Desde quando eles sabiam isso anteontem? Eu quero dizer que quando você coloca a sua vida na mão de Deus, acontece como aconteceu, não com Sebastião e ela, acontece como aconteceu com Abraão. Sai do meio da tua parentela. Vai agora. Para onde? Deixa que eu vou dizer depois. Deus já sabia onde era? Por que ele não falou antes? Que interessante, né? Muito. Mas isso só é possível porque eles acreditaram no chamado. Porque quando você acredita, você investe tempo, você investe dinheiro, você investe sua vida. Eu me lembro que eu atendendo os telefones, né, o pessoal que liga para a escola, e ligou um rapaz e ele perguntou assim, perguntando do curso de missão que nós oferecemos. E ele falou assim, quanto custa esse curso? Eu falei, o curso é gratuito. Aí ele ficou assustado, como assim? Um ano inteiro aí dentro da escola, comendo, usando energia, água, luz, não paga nada, isso é de graça. Eu disse, claro, o curso é de graça, agora o chamado vai custar a sua vida. Yes! Porque o chamado vai requerer tudo de você. Tudo. Não é só seu tempo, seu dinheiro, é tudo, é a sua vida. Foi isso que Abraão fez, ele depositou a vida nas mãos de Deus. E eu acho isso incrível, porque quando Abraão saiu da terra lá dos pais dele, ele não tinha noção aonde Deus levaria ele. Ele não tinha noção que depois de 4.000 anos nós estaríamos aqui reunidos falando dele, da história dele. E nós teríamos seguido os passos dele, guria. Olha que coisa tremenda. Nós teríamos feito a mesma coisa que ele fez. Se você parar para pensar, todos nós fizemos isso. Somos peregrinos. Louvado seja Deus. Agora, a parte mais bonita do chamado de Abraão vem a questão da promessa. Quando Deus fala assim, eu farei de ti uma grande nação. Deus tinha feito para Abraão promessa de grandeza nacional. Você vai ser conhecido, Abraão. Deus tinha feito a promessa para Abraão de que a sua posteridade seria numerosa. Só que a promessa que fazia o coração de Abraão palpitar não eram essas. Muito bem. A promessa que fazia palpitar o coração de Abraão era que da descendência dele, da sua linhagem, viria o Redentor do mundo. Louvado seja O Filho Deus. de Deus viria de sua linhagem. Consegue imaginar que coisa maravilhosa? Essa era a maior honra do céu que Abraão poderia receber. E ele tinha isso em vista. Os olhos de Abraão estavam nas coisas eternas. Não estava na grandeza nacional que ele recebeu. Não estava na posteridade numerosa e grande que ele recebeu. Afinal de contas, quando eu olho para a vida de Abraão, eu acho muito linda aquela cena quando Deus diz assim, Abraão, sai aqui para fora, olha para o céu. Você consegue contar essas estrelas? Eu não consigo, Senhor. Diz, pronto, a sua... Mas para quem não tinha nenhum. E nem tinha condição de ter. Nem condição. Glória ao Senhor. A tua descendência vai ser assim. Toda vez que eu olho para o céu, que eu vejo as estrelas, eu lembro, Deus é fiel. Deus cumpre a sua promessa. Deus não muda, Deus não falha. Eu lembro da história de Abraão e isso me dá esperança, isso me dá força para acreditar e avançar. Que coisa linda! A história de Abraão alcança as nossas vidas. Eu tenho certeza disso. E o último aspecto que eu gostaria de falar é sobre a bênção. Gente, isso é tão lindo. Ele diz assim, Abraão, da tua família eu abençoarei a todos. Mas não era só porque Abraão seria um testemunho. É porque da linhagem de Abraão veria o Messias que salvaria a humanidade inteira. A família de Abraão alcançaria a humanidade inteira, porque Cristo, Filho de Deus, nasceria de sua linhagem e alcançaria todo o universo através dele. Amém, glória ao Senhor. Esse chamado inclui a minha vida e a sua vida. Amém. É para nós, como a professora Maísa falou, é um chamado que envolve a todos nós, a vivermos num caminho que não é fácil, requer abnegação, requer esforço, mas eu quero ler essa frase, o lugar mais feliz da terra para ele seria aquele em que Deus quisesse que ele se achasse. Glória ao Senhor. Esse será o melhor lugar do mundo, é viver dentro do chamado de Deus. Ore a Deus por isso. Clame ao Senhor por isso. Se você ainda não sente isso, ore até sentir isso.
Ore até que no seu coração ferva de alegria, porque você está ainda aqui com sacrifícios, dentro do lugar que Deus quer, não que você quer. Peça a Deus, Senhor, me ajude que a minha vontade seja tua. Sabe como é o nome disso? Conversão. Pode falar, Lita. A gente pensa que a prova de Abraão foi unicamente quando Isaac foi pedido como sacrifício, né? Mas ele foi provado todo o tempo, desde que saiu da casa do pai. E aqui no texto diz que a vida dele foi de provação contínua e diz que é na fornalha da aflição que nós temos que tirar a escória do nosso coração, coisa que a gente nem sabe que tem no coração, que tem no nosso caráter. Nós temos que pedir a Deus que tire. Ele não sabia o quanto seria provado. Imagina, ele estava numa casa, de repente ela vai morar em tenda. E arma aqui, arma acolá, e vai armando. E chega num país, numa nação como o Egito, onde ele pensa, agora vão me matar, vou ficar com a minha mulher, e sai de lá rico. Não sabia. Ele não entrou para buscar prosperidade, mas ele saiu de lá rico, né? E assim foi sendo provado continuamente, até chegar na última grande provação, foi a entrega do seu filho. Ele só conseguiu vencer a última provação, Lita, porque ele foi vencendo as anteriores. Só que a gente não vence a grande porque a gente desiste nas menores. Se você parasse para observar que as nossas provações são desse tamanzinho, bem pequenininho, só que a gente já fica bravo com uma tromba, com um incômodo, que alguém pediu para lavar a panela de um tal jeito, que alguém falou com você, a gente fica bravo por besteira. Nós nos incomodamos com besteira. E não vencemos. A grande vitória está em colocar nossa vida do jeito de Deus. Pontos principais, vamos lá, Joana. A idolatria era quase universal. O Senhor Deus pede para Abraão sair do meio da sua parentela. Por quê? Abraão devia desligar-se das relações da sua vida anterior. A influência de parentes e amigos incompatibilizar-se-ia com o ensino que o Senhor se propunha a dar a seu servo. Olha que coisa séria. Avante, seu caráter devia ser peculiar, olha lá, diferindo de todo mundo. Senhores, é isso, Deus está dizendo isso para você. Deus está dizendo isso para vocês, alunos da Escola de Profetas. Seu caráter deve ser o quê? Peculiar, diferente de todo mundo. Ele não podia nem mesmo explicar. Eu chorei isso aqui ao ler isso aqui ontem à noite. Eu chorei ao ler isso ontem à noite. Ele não podia nem mesmo explicar sua maneira de proceder, de modo que fosse compreendido por seus amigos. Quero dizer para vocês que eis aqui uma serva que eu não tenho nem como explicar porque eu faço, nem como faço, não sou compreendida nem pela minha família. Quero dizer para vocês, nem por minha família. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente e seus intuitos e ações não eram entendidos por seus parentes idólatras. Você tem que entender isso. E você tem que continuar mesmo com oposição. Outra coisa. Não foi uma coisa fácil Abraão sair do meio da sua família. Não será fácil para você, por mais que a gente sorria aqui na frente. Não é fácil. Nós passamos por muitas situações para chegar até aqui. Eu estou nessa ação, desse trabalho, eu tenho 57 anos e comecei aos 13. Você não vai ver eu envolvida com outro trabalho na face da terra. Eu sempre estive envolvido nisso aqui, tá certo? E mesmo que outra coisa que eu tenha feito, eu fui enfermeira, trabalhei como enfermagem, mas sempre nessa ação de fazer esse trabalho para o Senhor. Sempre nessa ação. Agora, olha. E separarem-se dos parentes, olha, Deus pede, né? Para separarem-se dos parentes, para entrarem naquilo que parece ser apenas uma senda de abnegação, dificuldades e sacrifícios. É isso mesmo. Não tem vantagem humana. E que ninguém pode explicar por que é que você está fazendo o que está fazendo. E você pode dizer assim, mas como vai ficar meu pai e minha mãe? Se foi o Senhor Deus que disse, deixa Deus cuidar do seu pai e de sua mãe. Deixa Deus cuidar da sua família. Deixa Deus cuidar do restante. Abraão saiu com 1000 pessoas da casa de seu pai e de sua mãe. A família dele compreendia 1000 pessoas. Ele tinha muito gado, ele tinha muita coisa. Se tornou muito mais próspero, não para si, porque ele era peregrino, tá? Olha, quem está pronto ao chamado da providência para renunciar planos, acariciados e relações familiares? Eu. Amém, Deus te abençoe. Quem aceitará novos deveres e entrará em campos não experimentados, fazendo a obra de Deus? É o que a gente se propõe aqui ou não? Sim ou não, senhores? Avante. Olha lá, na obra de Deus com oração firme e voluntário, considerando por amor a Cristo suas perdas como ganho?
Aquele que deseja fazer isto tem a fé de Abraão, e com ele partilhará daquele peso eterno de glória muito excelente, com o qual as aflições deste mundo, o tempo presente, não são para nem se comparar. Sara ajudava Abraão, aonde ele passava deixava um altar, e Sara o ajudava. Quero dizer para você que é muito importante que você que recebeu um chamado tenha um companheiro que creia na mesma coisa, uma companheira que creia da tua maneira. Por isso que eu digo aqui a vocês, missionários, não se casem com alguém que não pensa igual você. Essa pessoa vai atrapalhar o teu trabalho. Essa pessoa tem que ter tido um chamado. Casar-se com quem não teve um chamado é um problema terrível. Vocês entenderam isso? Sara ajudava Abraão. Vocês sabiam disso? Vocês querem ler esse pedacinho? Por favor, observe no parágrafo que começa assim, ó. A chamada do céu, primeiramente vieram Abraão. Leram isso? Para uma vida peregrina. No meio desse parágrafo, existe, durante sua permanência em Harã, achem esse pedacinho. Durante sua permanência em Harã, tanto Abraão como Sara haviam levado outros à adoração e ao culto do verdadeiro Deus. Gente, o chamado é para a família. Por isso que aqui, quando há um chamado, esses dias o irmão Edgar perguntou para mim, irmã Maísa, e até mesmo os alunos numa reunião particular, por que nós somos tão poucos alunos e tanta... Eu imaginei que tinha muita gente aqui. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. As pessoas, elas fazem inscrição para vir para a escola de profetas, mas ela quer vir sem um marido, outros querem vir sem a filha. Eu falo, não, a família toda ou nenhum. Por quê? Porque não dá, você não vai conseguir servir a Deus se a tua esposa não pensa igual a você, se teu marido não pensa igual a você. Não existe isso. Aqui eu venho todos, mas irmã, como é isso mesmo? Ah, mas eu tenho chamado, meu marido não tem. Eu falei, então espera ele ter o chamado, senão você não vem. E outra, eu também não pego alguém que só quer um curso, ganhar algum privilégio. Eu pego alguém que quer servir os outros. Eu só pego quem quer servir igual a Abraão. Eu estou disposta a qualquer coisa para servir ao Senhor, para servir a humanidade, para ajudar a humanidade. Eu não quero pegar quem quer fazer um curso legal, quem quer estudar legal. Esse curso, existem milhares de cursos, trilhões de vezes melhor do que os nossos nas faculdades de teologia. Isso você pode ir para a faculdade de teologia. Aqui é para quem quer servir em lugares ainda não alcançados. Quem quer ter o caráter mudado para ir servir ao Senhor para sempre. E ainda diz aqui, ó, nos locais onde eles passavam haviam sacrifícios humanos, sim ou não? E ele deixava lá a marca do sacrifício verdadeiro, tá? Culto de manhã e à tarde havia na casa de Abraão, sim ou não? O que você se lembrou quando você leu isso? Pela graça e poder de Deus. Deus sempre tem provado seus filhos na escola da fornalha da aflição. É uma escola, a aflição. Eu observo, você quer saber quando você se revela? Provação vai, provação vem para provar quem é quem. A provação mostra quem você é, a dificuldade mostra quem você é. Não pense que vai ser sempre fácil. No entanto, olhe bem, não lute contra os servos de Deus. Coisa perigosa é ocasionar dano a um dos filhos do Rei do Céu. Quando Deus chama uma pessoa e a gente começa a fazer sátira, brincadeira ou falar mal desta pessoa, por causa de suas atitudes que você não entende, por causa do trabalho dela que você não entende, tome cuidado. Coisa séria ocasionar dano a um servo de Deus. Isso é muito sério. Compreendeu? E que o Senhor Deus, na sua misericórdia, nos ajude, não é, filha? Que o Senhor Deus nos fortaleça como servos do Senhor. Que o chamado de Abraão nos ajude. Amanhã nós vamos falar sobre a mentira de Abraão. Amanhã nós vamos comentar sobre a questão de Ló. Amanhã é um dia muito interessante para nós entendermos como é que a coisa funciona e como é que Abraão, na sua maneira de agir, recebeu bênçãos. Não foi simplesmente porque Deus disse que ele receberia, porque ele poderia perder as bênçãos por atitudes erradas, mas a atitude de Abraão colaborou com a bênção do céu. E nós vamos agora orar pela sua vida, pela nossa vida, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai Santo, glórias ao teu nome pelo chamado nosso ser o mesmo chamado de Abraão, porque as bênçãos que estavam sobre eles também estarão sobre nós, e que nós devemos cuidar muito com o que falamos para não sermos amaldiçoados. Rogamos a Ti a Tua bênção, Senhor Deus, para as nossas vidas. Ajuda-nos a entender que devemos sair de relacionamentos que interfiram com o Teu reino, ainda que sejam os nossos parentes, e que o Senhor nos ajude a ter
têmpera, Senhor Deus, que tinha Abraão ao obedecer-te, ir para um local que saiu sem saber para onde ia. Ajuda-nos, Pai Santo, a manter em nossa casa culto de manhã e à noite. Ajuda-nos, ó Pai, a manter os nossos filhos dentro do teu trabalho e que nas provas e aflições entendamos que o Senhor é o nosso Deus. E como Joana disse, Senhor, esses 3 pontos tão definidos da vida de Abraão, que o Senhor faça em nossa vida, em nossa história, o que fez com Abraão. Em nome de Jesus. Amém.